milionário fica surpreendido ao ver morador de rua dançando com sua filha cadeirante. Era um dia ensolarado em São Paulo. Os pássaros piavam, as folhas dançavam com a brisa, e no meio do parque, Eduardo, um milionário conhecido por sua frieza nos negócios, fez uma pausa. Ele estava ali, cercado por sua riqueza, seus carros luxuosos, mas o que o prendia agora era uma cena inusitada. Sua filha, Sofia, uma jovem de apenas 10 anos, que se movia em uma cadeira de rodas, girava com um sorriso radiante. Junto dela, um homem que à primeira vista poderia ser considerado um morador de rua, estava dançando com uma habilidade que desafiava a lógica. Carlos, um homem de pele negra, se movia como se cada batida da música pulsasse nas profundezas de seu ser. Os dois pareciam flutuar sob o céu azul, como se o mundo ao redor deixasse de existir. Mas a alegria foi cortada por uma onda de pensamentos conflitantes que invadiu a mente de Eduardo. O que as pessoas pensariam? Aquela cena pecou. Ele dançava não só para divertir Sofia, mas também tentando esquecer a dura realidade que o cercava. O passado era um fardo que o seguia, e mesmo ali, no momento mais leve de sua vida, uma sombra de insegurança o acompanhava. Eles rodopiavam, mas por dentro, Carlos sentia um nó na garganta, e a dança se tornava um eco de sua luta pela aceitação. E Sofia? Ela estava radiante, pura como o sol que a iluminava. Em cada movimento, ela não buscava aprovação ou validação. Ela queria autenticidade, liberdade. Seus olhos brilhavam enquanto olhava para seu pai. "Papai, não me preocupo. Eu só quero dançar", exclamou, como se estivesse desafiando não apenas o pai, mas o mundo. Edu poderia sentir a mudança. A insegurança que sempre o prendeu começou a desmoronar. Os dias passaram e a amizade entre Carlos e Sofia floresceu. Eduardo se viu cada vez mais enredado neste novo mundo. Embora hesitante, começou a enxergar para além das barreiras que sempre erguera. Mas ao mesmo tempo, o passado de Carlos começou a ser desvelado, revelando um segredo que pesava sob seus ombros. Ele já não era apenas um morador de rua. Era alguém que tinha sonhos e histórias, mas que tinha sido esmagado pelas circunstâncias da vida. Um evento inesperado se aproximava, algo que iria testar todas as crenças de Eduardo. Ele não era apenas um homem de negócios agora. Estava prestes a se tornar o pai que sempre desejara ser. Enquanto observava Sofia perguntar a Carlos se ele a ensinaria a dançar, Eduardo se sentiu preso em um turbilhão de emoções. Seria capaz de apoiar essa amizade e enfrentar seus medos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Eduardo observava a dança mágica entre Sofia e Carlos, o tempo parecia desacelerar. Sofia girava e o mundo ao seu redor desaparecia. Carlos conduzira a menina com graça e alegria,
mas a frágil paz do momento estava prestes a ser despedaçada. Um grito cortou o ar. Eduardo virou-se abruptamente, o coração disparado. Um grupo de pessoas se aproximava. Caras fechadas, gestos agressivos. Eram homens e mulheres, todos vestindo uniformes e com fisionomias decididas. "Ei, você, para onde pensa que vai?" Um deles apontou para Carlos. O sorriso que havia iluminado o rosto da menina evaporou instantaneamente. "Mas ele está dançando com minha filha", Eduardo exclamou, a indignação subindo em seu peito. Mas já era tarde demais. Os homens, sem qualquer empatia, cercaram Carlos, que congelou, o olhar de alegria se transformando em confusão e medo. "Você não deveria estar aqui. Saia agora!" Um deles gritou. Eduardo sentiu um aperto no estômago. O cenário antes alegre tornara-se uma cena de horror. "Parem com isso. Ele é só um cara dançando com minha filha." A voz de Eduardo tremia. Ele tentava intervir, mas o olhar de Carlos, antes sonhador, agora revelava algo sombrio. A tensão enchia o ar, e o restante do parque começou a se aglomerar, murmurando entre si. "São autoridades que cuidam da limpeza da cidade. Querem levar o Carlos para um abrigo." Uma mulher sussurrou para a amiga ao lado. Eduardo não podia deixar isso acontecer. Ele viu a raiva na multidão, sentiu o julgamento, como se todos ali dissessem que ele deveria ter controlado a situação. Ele se aproximou, determinado. Ele não fez nada de errado. Ele estava apenas dançando. Deixem-o em paz. A confusão tomou conta do lugar. As pessoas sussurravam. Os olhares se entrelaçavam. "Ele é só um morador de rua!" Um homem gritou, a indignação coletiva crescendo. O coração de Eduardo disparava. No entanto, lá dentro, algo ainda mais profundo dizia que havia mais nessa história. E então, tudo mudou. Carlos, com um olhar vazio, começou a se afastar. "Me deixem ir. Eu não pertenço a este mundo." As palavras escaparam de seus lábios como uma prece. Eduardo sentiu um nó na garganta. Por que ele parecia tão triste? Mas foi quando Carlos começou a se afastar que uma revelação estonteante ocorreu. "Carlos, você conhecia minha esposa?" As palavras escorregaram da boca de Eduardo sem que ele se desse conta do peso delas. O olhar de Carlos se alterou. Em um segundo, havia sinceridade. E no seguinte, pânico. "Eduardo, você não pode saber. A vida me levou a um lugar." Carlos gaguejou, seu rosto pálido. O mundo à sua volta parecia se desintegrar. A multidão se calou, espantada, como se o ar tivesse sido arrancado do ambiente. Eduardo se aproximou, sem fôlego. "O que você quer dizer?" Então um barulho estrondoso cortou o silêncio. Algo pesado caiu na calçada próxima. As pessoas gritaram, se espalharam. E naquele instante de caos, a verdade, que estava prestes a ser revelada, foi apanhada pelas sombras. Um carro disparou de algum lugar e a confusão se instaurou. E no meio disso tudo, o olhar de Carlos encontrou de Eduardo de forma intensa. "A verdade sempre vem à tona, mas será que você está pronto para ouvir? Eles estão vindo atrás de mim." Eduardo ficou paralisado, as palavras ecoando em sua mente. Mas o que isso significava? E assim, entre gritos e confusão,
A dança que começara com alegria, agora se tornava um campo de batalha de segredos e revelações, que transformariam para sempre a vida de todos ali. Os olhos de Eduardo se arregalaram, o coração pulsando. Ele não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa: tudo estava prestes a mudar. Enquanto o caos se instalava, Eduardo viu Carlos se afastar, o olhar preenchido de desespero. A multidão virou-se para ele, alguns sussurrando, outros lançando olhares de condenação. O que estava acontecendo? Estava tudo desmoronando. Então um grito cortou o ar. Uma mulher desmaiou no meio da confusão. O grupo que cercava Carlos hesitou por um segundo, mas logo voltou. Eduardo sentiu sua respiração falhar. Ele precisava agir. "Carlos, volte!" gritou. Mas a voz de Eduardo mal se ouvia em meio aos murmúrios crescentes. O pânico começava a se espalhar. As pessoas estavam se afastando, ainda mais próximas da saída do parque. Eduardo se moveu rápido, empurrando-se através da multidão. Foi aí que ele avistou um policial que se aproximava com a expressão séria. "Afastem-se! Afastem-se!" ele ordenou, como se estivesse comandando uma operação. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha. Não, ele não fez nada. Ele implorou, alcançando Carlos, que se encontrava encurralado. Os olhos de Carlos estavam cheios de uma tristeza profunda. "Eduardo, por favor", disse ele, quase sem voz. Carlos hesitou, e neste momento algo torceu o estômago de Eduardo. Uma mulher, vestida de forma elegante, foi até ele e puxou o braço de Carlos com força. "Vamos, você não deveria estar aqui", ela gritou, sua voz ressoando com autoridade. Eduardo não compreendia. Quem é essa mulher? Pensou. A expressão dela era familiar de alguma forma, mas não conseguia lembrar onde a tinha visto antes. Algo sobre sua presença parecia ameaçador. Seu lugar é longe de crianças. Ela continuou, e Eduardo se virou, totalmente confuso. Ele é só um dançarino. Ele não está fazendo mal a ninguém. Então, algo inesperado aconteceu. Uma jovem se aproximou, ofegante, e gritou: "Parem! Ele não é só um morador de rua. Ele é o irmão do Eduardo." O silêncio desceu sobre a multidão como uma pedra. Os olhos de Eduardo se arregalaram. O que isso significava? Um irmão? Aquelas palavras ficaram coando em sua mente, como um trovão. "Carlos, irmão." Ele não conseguia entender. "Não, não pode ser", Eduardo balbuciou, mas o rosto de Carlos se contorceu em dor. A mulher elegante tornou-se ainda mais agressiva. "Ele não pode ficar aqui. Não pode expor sua família a isso." Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, seu coração pulsando mais rápido. O tumulto da multidão, os sons do parque, tudo começou a se misturar como se estivesse embaçado. Carlos, olhando para Eduardo, murmurou: "Desculpe, eu não queria que você soubesse assim." A sinceridade na voz dele foi como uma faca, cortando o ar tenso. O que mais ele não sabia? Todo o sorriso e alegria que havia visto naquela dança agora pareciam uma máscara. O olhar de Carlos, ao mesmo tempo triste e culpado, desnudava uma verdade terrível. "O que mais está escondido?"
Eduardo gritou, mas a mulher segurou Carlos com força enquanto ele se afastava novamente. Tire-o daqui, a mulher ordenou. Mas antes que pudesse seguir, um barulho estonteante ecoou pelo parque. Um carro desgovernado passou em alta velocidade, fazendo com que as pessoas gritassem e se jogassem ao chão. O choque, a confusão, tudo tomou conta em um instante. Carlos olhou para Eduardo mais uma vez, antes de desaparecer pela multidão que se dispersava. O desespero estampado em seu rosto. Eduardo ficou parado, a mente em choque. O que acontecera ali? A revelação o atingiu como um soco. Agora, não só a realidade de quem Carlos era mudara, mas também o que Eduardo pensava saber sobre sua própria identidade. Como ele nunca soubera disso. O que mais oculta sua vida como um milionário. Ele precisava de respostas e, acima de tudo, a verdade diante dos olhos. Mas à medida que o tumulto se acalmava e a poeira começava a assentar, Eduardo sentiu uma nova onda de dúvidas. O que realmente unia seus destinos? O que ele estava prestes a descobrir que mudaria tudo? Ele não sabia, mas uma certeza começou a se formar. Não haveria como voltar atrás. Eduardo ficou parado, a mente em choque. O que ele descobrira sobre Carlos agora pairava no ar como um peso. Ele mal podia acreditar na possibilidade de que aquele homem que dançava com sua filha pudesse ser seu irmão. As lembranças começaram a fluir, fragmentos de uma infância distante, como sombras de um passado esquecido. Mas havia algo mais, o que ele não sabia. O que mais Carlos poderia ter ocultado? A confusão na multidão aumentava e a mulher que puxara Carlos parecia determinada a levá-lo embora. Ele não é aquele cara! Gritou Eduardo para o ar, com o coração batendo forte. Mas algo no olhar dela, uma mistura de força e proteção, fez Eduardo hesitar. Espere! O que você sabe sobre ele? A mulher encarou Eduardo com desdém. Sabe muito bem que pessoas como ele não pertencem a este lugar. Venha, Carlos. O rosto de Carlos estava pálido. Ele parecia lutando contra algo muito maior que a simples situação em que se encontrava. Então, uma nova voz se levantou entre a multidão. Uma jovem com cabelos cacheados e olhar determinado. Parem com isso. Ninguém aqui sabe o que ele passou. Ela se lançou na frente de Carlos, como se estivesse criando uma barreira. Ele não é só um morador de rua, ele é um ser humano. Eduardo ficou perplexo. A coragem daquela jovem fez o coração dele acelerar. O caos alheio se desfez por um momento. Ele estava se preparando para avançar e se juntar à luta dela quando, de repente, um estrondo cortou o ar. Todos se viraram, alarmados. Um veículo a toda velocidade entrou no parque, derrapando, criando uma cena surreal. O tempo pareceu parar. O carro acelerou ainda mais, sem controle. E em um instante, Eduardo viu as pessoas correrem desesperadas. Um grito. A jovem foi empurrada e Carlos estava no caminho. O carro ia na direção dele. Eduardo sentiu o sangue congelar em suas veias. Carlos! Gritou, mas foi em vão. O impacto foi brutal. O som de metal se contorcendo, misturado ao grito de aflição, fez Eduardo fechar os olhos. Dentro de seu peito, tudo desmoronou. Ele não sabia se ia correr e ajudar ou desmaiar.
Quando abriu os olhos novamente, um tumulto o cercava. Pessoas gritavam, outras choravam. Ele avistou Carlos no chão, a vida pulsando em cada movimento que ele tentava fazer. Chame uma ambulância. Alguém implorou. Mas a mulher que levou Carlos estava ao seu lado, o rosto distorcido pelo medo e desespero, como se o mundo tivesse caído. Eduardo correu até eles, seu coração batendo forte. Não podia acreditar. Carlos, seu irmão talvez, estava ali, sangrando. Desculpe, Eduardo, eu não queria que você soubesse assim, murmurou Carlos, cada palavra quase um sussurro. Quando Eduardo se ajoelhou, o olhar de Carlos parecia distante, como se ele estivesse se afastando, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A mulher ao lado dele se virou, a expressão agora mista de raiva e medo. Ele não é seu irmão, você não sabe. Ele não é. E agora vai estragar tudo por causa disso. Uma onda de raiva subiu em Eduardo. O que você quer dizer com isso? Mas a mulher não respondeu. Em vez disso, seus olhos se estreitaram, mirando Carlos. A tensão no ar era palpável, como se a verdade estivesse prestes a se revelar. Mas Eduardo não a entendia. Palavras ecoavam em sua mente. Ele não é seu irmão. O que isso significava? Além do caos, Eduardo sentiu o nó na garganta. Carlos começou a se contorcer no chão, e sua expressão de dor parecia refletir não apenas da ferida, mas de um segredo, algo terrível que estava prestes a vir à tona. O carro que o atingira agora se afastava, sem motorista, enquanto o ruído voltava a intensificar. As sirenes se aproximavam, mas Eduardo sabia que algo mais profundo estava em jogo. Tudo o que acreditava saber estava sendo questionado. Ele olhou para Carlos, o irmão que nunca conhecera, agora ferido e à beira da vida ou da morte. E então, à medida que tudo girava, uma pergunta queimou em sua mente. O que mais Carlos estava escondendo? E por que a mulher o queria tão longe de sua vida? A resposta podia estar a poucos instantes de distância, mas enquanto o caos aumentava e os gritos se tornavam um eco distante, Eduardo sabia que nada voltaria a ser como antes. Ele precisava saber a verdade, e uma urgência crescente o impulsionou. O que estava prestes a acontecer, ele já não podia prever, mas uma certeza se formava em seu coração. Tudo mudaria naquele dia. Eduardo ficou parado, a mente em choque. O que ele descobrira sobre Carlos agora pairava no ar como um peso. Ele mal podia acreditar na possibilidade de que aquele homem, que dançava com sua filha, pudesse ser seu irmão. As lembranças começaram a fluir, fragmentos de uma infância distante, como sombras de um passado esquecido. Mas havia algo mais. O que ele? Ele não é aquele cara, gritou Eduardo para o ar, com o coração batendo forte. Mas algo no olhar dela, uma mistura de força e proteção, fez Eduardo hesitar. Espere, o que você sabe sobre ele? A mulher encarou Eduardo com desdém. Sabe muito bem que pessoas como ele não pertencem a este lugar. Venha, Carlos. O rosto de Carlos estava pálido. Ele parecia lutando contra algo muito maior que a simples situação em que se encontrava. Então, uma nova voz se levantou entre a multidão. Uma jovem com cabelos cacheados e olhar determinado. Parem com isso. Ninguém aqui sabe o que ele passou. Ela
se lançou na frente de Carlos, como se estivesse criando uma barreira. Ele não é só um morador de rua, ele é um ser humano. Eduardo ficou perplexo. A coragem daquela jovem fez o coração dele acelerar. O caos alheio se desfez por um momento. Ele estava se preparando para avançar e se juntar à luta dela, quando, de repente, um estrondo cortou o ar. Todos se viraram, alarmados. Um veículo, a toda velocidade, entrou no parque, derrapando, criando uma cena surreal. O tempo pareceu parar. O carro acelerou ainda mais, sem controle, e em um instante, Eduardo viu as pessoas correrem desesperadas. Um grito. A jovem foi empurrada. E Carlos estava no caminho. O carro ia na direção dele. Eduardo sentiu o sangue congelar em suas veias. "Carlos!" gritou, mas foi em vão. O impacto foi brutal. O som de metal se contorcendo, misturado ao grito de aflição, fez Eduardo fechar os olhos. Dentro de seu peito, tudo desmoronou. Ele não sabia se ia correr e ajudar ou desmaiar. Quando abriu os olhos novamente, um tumulto o cercava. Pessoas gritavam, outras choravam. Ele avistou Carlos no chão, a vida pulsando em cada movimento que ele tentava fazer. "Chame uma ambulância!" Alguém implorou. Mas a mulher que levou Carlos estava ao seu lado, o rosto distorcido pelo medo e desespero, como se o mundo tivesse caído. Eduardo correu até eles, seu coração batendo forte. Não podia acreditar. Carlos, seu irmão talvez, estava ali, sangrando. "Desculpe, Eduardo, eu não queria que você soubesse assim", murmurou Carlos. Cada palavra quase um sussurro. Quando Eduardo se ajoelhou, o olhar de Carlos parecia distante, como se ele estivesse se afastando, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A mulher ao lado dele se virou, a expressão agora mista de raiva e medo. "Ele não é seu irmão. Você não sabe. Ele não é. E agora vai estragar tudo por causa disso." Uma onda de raiva subiu em Eduardo. "O que você quer dizer com isso?" Em vez disso, seus olhos se estreitaram, mirando Carlos. A tensão no ar era palpável, como se a verdade estivesse prestes a se revelar, mas Eduardo não a entendia. Palavras ecoavam em sua mente. Ele não é seu irmão. O que isso significava? Além do caos, Eduardo sentiu o nó na garganta. Carlos começou a se contorcer no chão, e sua expressão de dor parecia refletir não apenas da ferida, mas de um segredo, algo terrível que estava prestes a vir à tona. O carro que o atingira agora se afastava, sem motorista, enquanto o ruído voltava a intensificar. As sirenes se aproximavam, mas Eduardo sabia que algo mais profundo estava em jogo. Tudo o que acreditava saber estava sendo questionado. Ele olhou para Carlos, o irmão que nunca conhecera, agora ferido e à beira da vida ou da morte. E então, à medida que tudo girava, uma pergunta queimou em sua mente. O que mais Carlos estava esco? E por que a mulher o queria tão longe de sua vida? De repente, o estrondo agudo cortou o caos de novo, e um homem atirou-se em direção à cena, esbaforido e desesperado. Era um desconhecido, mas seu olhar carregava uma urgência que ninguém mais percebeu. Ele parou na frente de Eduardo e gritou: "Eu não aguento mais. Eu sou o pai dele. Eu sou o pai de Carlos."
As palavras romperam o ar como um raio. Eduardo congelou. O mundo ao redor desapareceu. A mulher, que antes estava tão certa, agora parecia aterrorizada. Mas Eduardo sentiu seu coração acelerar. Um pai? E se fosse verdade? Que segredos ainda estavam escondidos sob essa revelação? A multidão silenciou, todos olhando para o homem. As expressões variando entre ceticismo e confusão. Carlos, ainda pela dor, olhou para o homem, e os dois se encontraram em um momento que parecia eterno. Enquanto isso, a mulher gritou, completamente fora de si. Você não pode estar aqui. Você nunca deveria ter aparecido. A verdade precisa vir à tona, ele respondeu. Carlos é minha responsabilidade, e eu não vou deixar que isso acabe assim. Eduardo sentiu um frio na espinha. Ele não tinha certeza do que era real. O que mais estava por trás de tudo isso? Que conexão existia entre eles? O que aconteceria com Carlos agora? As sirenes estavam cada vez mais próximas, mas a tempestade de segredos estava apenas começando. E Eduardo teve certeza de que a vida dele e de Carlos nunca mais seria a mesma. Eduardo congelou diante da declaração do homem. Eu sou o pai dele. As palavras ecoavam como um trovão em meio ao caos. A mulher ao lado de Carlos ficou pálida, seus olhos arregalados. O silêncio na multidão foi cortante, como se todos esperassem por algo que mudaria tudo. Carlos, ainda no chão, olhou para o homem. O desgosto estampado em seu rosto falava mais que qualquer palavra. Pai! O som saiu arrastado, quase desconhecido. Ao fundo, o barulho das sirenes aumentava, mas parecia distante, irrelevante. Eduardo sentiu os batimentos acelerarem. Como assim, pai? A mente dele girava. Uma verdade enterrada estava florescendo em um momento de desespero. Eu estive fora. Começou o homem, mas a mulher não o deixou terminar. Você não tem o direito de estar aqui. Você destruiu tudo. A raiva em sua voz partiu o silêncio. As pessoas começaram a murmurar entre si. Isso não pode ser verdade. Eduardo piscou algumas vezes, tentando processar. O homem continuou, a voz embargada. Carlos, eu sou seu pai. A vida nos separou, mas eu sempre soube onde você estava. Carlos apertou os olhos, como se quisesse entender, mas a dor em sua expressão não deixava espaço para esperança. É tudo uma mentira! A mulher gritou, sua indignação ressoando. Mas a multidão estava dividida. Alguns torciam para Carlos. Outros simplesmente observavam, com expressões de choque e condenação. Eduardo estava em um turbilhão de emoções. Seu irmão, que aparecera como um morador de rua, agora se mostrava mais do que isso. Mas qual era a verdade por trás do passado deles? Carlos começou a tremer. Desculpe, eu só queria dançar. Só queria ser feliz, murmurou, enquanto lágrimas escorriam. Eduardo sentiu um nó na garganta, a dor do irmão ecoando em si mesmo, que lhe balançou a cabeça. O que estava acontecendo? Este pai, neste momento caótico, estava ressuscitando fantasmas de um passado esquecido.
como se as memórias começassem a voltar. E se ele fosse real? E se tudo fosse uma grande mentira? Ouvindo a expressão de Carlos, o homem avançou rápido. Não, a vida me levou a escolhas difíceis. Eu nunca quis. Mas ele parou, os olhos fixos em Carlos, como se fizesse uma súplica silenciosa. Foi por você. Eu fiz tudo por você. Nesse instante o ar ficou pesado. Uma mulher na multidão, provavelmente uma amiga de Carlos, gritou. Ele sempre teve o direito de saber. A multidão ressoou, e algo estrondoso se formou. A tensão era palpável. Eduardo olhou para a mulher ao lado de Carlos. Ela estava prestes a dizer algo, um segredo. Mas antes que pudesse, a sirene da ambulância cortou o ar. As pessoas começaram a se mover. A confusão se instalou. Eduardo viu que o olhar de Carlos estava fixo no homem, alçando a mão como se fosse tocá-lo, mas hesitou. A mulher gritou, ele não é seu, ele é meu. E as palavras soaram como um estopim. Eduardo piscou novamente, aturdido. O que estava acontecendo ali era mais do que uma simples revelação. Carlos pareceu flutuar entre os mundos. Mãe, eu sou seu filho ou sou dele? A voz dele era um fio de voz, e todo o peso da dúvida pairava sobre ele. Eduardo, paralisado, sentia sua própria identidade sendo questionada. De repente, algo estourou na multidão. Um grito rasgou a tensão. Olhe! Um homem, vestido de forma descuidada e com uma mochila às costas, estava empurrando-se entre as pessoas, os olhos arregalados, como se estivesse à procura de alguém. Quando ele se aproximou, Eduardo sentiu uma onda de reconhecimento. Carlos, eu finalmente encontrei você. O homem gritou. E então, as cores do mundo pareceram desbotar. Eu sou seu irmão também. A revelação ressoou como um tiro. O choque na multidão se transformou em horror. O passado que Eduardo havia ignorado era um campo minado, um emaranhado de segredos. O caos se instaurou. Como assim? Perguntou uma voz tremenda na multidão. Quantos irmãos você tem? A sensação de urgência voltou e o tempo parou novamente. Eduardo lutava para manter a sanidade, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Carlos estava se desfazendo em dúvidas e a mulher tinha uma expressão que misturava raiva e medo, como se estivesse prestes a protestar, mas sem voz. Não, não. O que está acontecendo? Eduardo disse, seu mundo girando. Ele sentiu como se estivesse fugindo de si mesmo. Segundos se transformaram em eternidade. O que mais eles escondiam? Que mais havia se arrastado das sombras? As sirenes finalmente chegaram, e o tumulto pareceu conformar-se a um grito final. A revelação de que a verdade poderia ser muito mais profunda e devastadora do que qualquer um poderia ter imaginado. Enquanto a ambulância se aproximava, a tensão era magnética. Eduardo sabia que nada seria como antes, e um novo mistério pairava no ar, pronto para a explosão. Enquanto a confusão estourava ao redor, Eduardo ficou paralisado. O homem que afirmara ser o pai de Carlos não era apenas uma figura que aparecia do nada. Havia uma carga emocional ali, uma frágil conexão entre eles, que parecia prestes a se romper. O que você quer dizer com isso? Perguntou Eduardo, a voz tremendo, tentando entender a realidade nova que se desdobrava diante de seus olhos. Carlos respirou profundamente.
como se cada palavra fosse uma luta. Pai, você nunca esteve lá quando eu precisei de você. O olhar de dor e desprezo era uma faca que cortava o ar. O homem parecia querer protestar, mas Eduardo viu que ele estava tão ferido quanto Carlos. E a mulher ao lado de Carlos estava ali, com um semblante ameaçador, cheia de raiva. Ele não pode ser seu pai. Ele não é um homem de bem. A tensão crescia. A multidão sussurrava. As pessoas entreolhavam-se, sem saber como reagir. Os barulhos da ambulância se tornaram um eco distante em meio a essa tempestade emocional. Uma sombra se projetava sobre a cena. O que mais poderia acontecer? E de repente, um barulho ensurdecedor. O que parecia ser uma simples multidão foi violentamente sacudido. Um carro descapotável. Não, um carro preto, brilhante, luxuoso, entrou pela entrada do parque em alta velocidade, atravessando a grama com um movimento brusco. As pessoas se dispersaram, gritando, enquanto o veículo seguia em frente, parecendo possuído. Carlos, ainda no chão, virou a cabeça a tempo de ver o carro se aproximar, e seu corpo congelou. Eduardo também. Por instinto, viu o que estava prestes a acontecer. Ele viu o olhar horrorizado em Carlos, e então o carro freou, batendo perto deles. O som do freio cortando o ar foi tão intenso que Eduardo sentiu o coração falhar. As portas do carro se abriram abruptamente e pessoas em trajes formais saíram. Uma mulher com um rosto familiar. Parecia uma figura poderosa, vestida em um elegante vestido preto. Era a ex-esposa de Eduardo. "O que você está fazendo aqui, Maria?" Ele sussurrou. Ela gritou, os olhos ardendo em determinação. Apontou para Carlos, o irmão que Eduardo pensava ter descoberto. "Carlos é meu filho também, e eu não deixarei que você o leve de mim." Eduardo piscou, como se tivesse recebido um golpe. "Você? Como assim? Como você pode ser a mãe dele?" A revelação do homem antes e agora de Maria se sobrepunham, girando na mente dele. Tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida, sobre sua esposa, e agora, o passado oculto de Carlos, estava despedaçando. "Porque eu o deixei. Eu não sabia onde ele estava, mas estou aqui agora para resgatar o que é meu." A voz dela estava carregada de emoção, e a ferocidade em seu olhar era inegável. O impacto da verdade ressoou. Com a multidão assistindo, abalada como em um filme de ação. Carlos olhou entre Eduardo e Maria, a confusão crescendo em seu rosto. "Você sabia sobre mim? Você sabia e não me procurou?" As lágrimas começaram a escorregar pela face dele, e Eduardo se sentiu perdido. Se Maria realmente era mãe de Carlos, muitas mentiras e segredos se desenrolariam. "Todos esses anos", começou Eduardo, mas Maria o interrompeu. "Eu tinha que fazer escolhas. Não era seguro para ele." O caos, a raiva, a revelação, tudo se entrelaçava, deixando um nó apertado na garganta de Eduardo. E em meio ao tumulto e à revelação surpreendente, o barulho de sirenes atingiu um clímax. As vozes se misturaram, e a multidão se dividiu ainda mais. Eduardo estava com medo. O que vinha a seguir? Como tudo isso impactaria a vida dele e a de Carlos? E o que mais estava escondido sob essa camada de segredos? No fundo,
Ele se lembrou de como a busca por respostas poderia ser mais perigosa do que nunca. Estaria ele pronto para o que viria, para a realidade que estava prestes a emergir das sombras? A incerteza pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Eduardo congelou diante da declaração do homem. Eu sou o pai dele. As palavras ecoavam como um trovão em meio ao caos. A mulher ao lado de Carlos ficou pálida, seus olhos arregalados. O silêncio na multidão foi cortante, como se todos esperassem por algo que mudaria tudo. Carlos respirou profundamente, como se cada palavra fosse uma luta. Pai? Você nunca esteve lá quando eu precisei de você. O olhar de dor e desprezo era uma faca que cortava o ar. O homem parecia querer protestar, mas Eduardo viu que ele estava tão ferido quanto Carlos, e a mulher ao lado de Carlos estava ali, com um semblante ameaçador, cheia de raiva. Ele não pode ser seu pai. Ele não é um homem de bem. A tensão crescia. A multidão sussurrava. As pessoas entreolhavam-se, sem saber como reagir. Os barulhos da ambulância se tornaram um eco distante em meio a essa tempestade emocional. Uma sombra se projetava sobre a cena. Que mais poderia acontecer? E de repente, um barulho ensurdecedor. O que parecia ser uma simples multidão foi violentamente sacudido. Um carro descapotável, não, um carro preto, brilhante, luxuoso, entrou pela entrada do parque em alta velocidade, atravessando a grama com um movimento brusco. As pessoas se dispersaram, gritando, enquanto o veículo seguia em frente, parecendo possuído. Carlos, ainda no chão, virou a cabeça a tempo de ver o carro se aproximar e seu corpo congelou. Eduardo também, por instinto, viu o que estava prestes a acontecer. Ele viu o olhar horrorizado em Carlos. E então o carro freou, batendo perto deles. O som do freio cortando o ar foi tão intenso que Eduardo sentiu o coração falhar. As portas do carro se abriram abruptamente e pessoas em trajes formais saíram. Uma mulher com um rosto familiar. Parecia uma figura poderosa, vestida em um elegante vestido preto. Era a ex-esposa de Eduardo. O que você está fazendo aqui, Maria? Ele sussurrou, confusão e dor transbordando de sua voz. Estou aqui para proteger meu filho. Ela gritou, os olhos ardendo em determinação. Apontou para Carlos, o irmão que Eduardo pensava ter descoberto. Carlos é meu filho também, e eu não deixarei que você o leve de mim. Eduardo piscou, como se tivesse recebido um golpe. Você, como assim? Como você pode ser a mãe dele? A revelação do homem antes e agora de Maria se sobrepunham, girando na mente dele. Tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida, sobre sua esposa, e agora o passado oculto de Carlos, se despedaçando. Porque eu o deixei. Eu não sabia onde ele estava. Mas estou aqui agora para resgatar o que é meu. A voz dela estava carregada de emoção, e a ferocidade em seu olhar era inegável. O impacto da verdade ressoou, com a multidão assistindo, abalada, como em um filme de ação. Carlos olhou entre Eduardo e Maria, a confusão crescendo em seu rosto. Você sabia sobre mim? Você sabia e não me procurou. As lágrimas começaram a escorregar pela face dele, e Eduardo se sentiu perdido. Se Maria realmente era a mãe de Carlos, muitas mentiras e segredos se desenrolariam.
Todos esses anos, começou Eduardo, mas Maria o interrompeu. Eu tinha que fazer escolhas. Não era seguro para ele. O caos, a raiva, a revelação, tudo se entrelaçava, deixando um nó apertado na garganta de Eduardo. E em meio ao tumulto e à revelação surpreendente, o barulho de sirenes atingiu um clímax. As vozes se misturaram, e a multidão se dividiu ainda mais. Eduardo estava com medo. O que vinha a seguir? Como tudo isso impactaria a vida dele e a de Carlos? E o que mais estava escondido sob essa camada de segredos? De repente, um homem saiu de dentro do carro de forma abrupta. Ele parecia transtornado, com um olhar perdido. Não, isso não é verdade, gritou. Carlos é meu. Eu sou o pai. Eu sou o verdadeiro pai dele. As palavras dele soaram como um golpe. Todos o encararam confusos. A multidão estava em choque, misturando vozes em um coro de confusão. Que pai? Como assim? Quantas verdades? Eduardo sentiu seu coração disparar. Ele olhou para Carlos, que agora estava se perguntando o que era real. O homem se aproximou, a respiração entrecortada. Eu não pude ficar, mas nunca deixei de amar você. Maria, parecendo completamente abalada, gritou de volta. Você? O que sabe sobre ele, seu monstro? Você o abandonou. A tensão se multiplicava, incendiando a cena. A multidão estava completamente em caos. O que 1 minuto antes era uma revelação pessoal se tornara um escândalo público. Carlos, ainda no chão, finalmente se levantou, com o olhar fixo no verdadeiro pai. Você quem? Quantos pais eu tenho? As lágrimas escorriam. Ele estava angustiado, perdido. A dor era palpável. Todo o seu mundo estava desmoronando. Carlos, os dois são do seu passado, disse Eduardo, tentando manter a calma, mas a voz dele falhava. Mas é a boa verdade que vai te fazer livre. E ao dizer isso, Eduardo percebeu uma coisa. Ele também estava preso. Preso em suas próprias mentiras, em toda essa confusão. O caos se intensificou. O homem que tinha dito ser o pai estava prestes a desmaiar, enquanto a mulher lutava com seus próprios demônios, e Eduardo, agora, se sentia como um estranho nessa tormenta. E no meio de tudo isso, a sirene da ambulância soava cada vez mais perto. O que aconteceria com Carlos agora? O que mais estaria por vir? Os segredos estavam prontos para serem revelados, e um novo capítulo misturava-se ao que era uma vida inteira hegemônica. A vida deles estava a ponto de mudar para sempre. Mas o que mais poderia acontecer? O que mais estava escondido nessas almas, entre sussurros ou gritos? Todos aguardavam aquele momento tenso em que a verdade finalmente se exporia. Eduardo congelou diante da declaração do homem. Ele mal tinha processado as palavras do suposto pai de Carlos quando uma estrondosa explosão cortou o ar. A multidão se agarrou em alucinação ao som, como se o chão estivesse se partindo embaixo delas. A fonte do estrondo? O carro que acabara de parar em frenesi. O veículo, uma máquina blindada, agora ardia em chamas. Um pânico instantâneo tomou conta do parque. Todos começaram a correr. Gritos misturados a murmúrios ecoavam. Eduardo se virou, viu pessoas caindo e se arrastando no chão, tentando escapar. Seu coração disparava. Carlos, ele gritou, mas a voz dele se perdeu na cacofonia.
Dentre a fumaça, apareceu uma figura. Um homem alto, de terno escuro, saiu do carro em chamas. O rosto dele estava pálido, mas os olhos eram de um azul penetrante. Eduardo franziu a testa ao ver o homem puxar um objeto prateado do bolso. Era uma arma. "Não!" gritou alguém da multidão. "O que você está fazendo?" Enquanto as pessoas continuavam a correr, gritando de medo. Carlos estava paralisado. Ele mal conseguia se levantar do chão. O horror estampado em sua face. A confusão agora tomando proporções maiores. O homem com a arma apontava diretamente para ele. "Carlos!" ele gritou. Eduardo sentiu uma onda de adrenalina. O que estava acontecendo? O que aquele homem queria? "Não faça isso!" Eduardo gritou, se colocando na frente de Carlos, o coração batendo tão forte que parecia que iria saltar do peito. Se fosse preciso, iria proteger seu irmão. "Apenas saia do meu caminho!" O homem gritou de volta, sua voz cheia de desespero. Eduardo nunca tinha visto alguém tão enlouquecido. Nesse momento, havia uma nova intensidade no ar. O olhar de Carlos, antes decepcionado, agora era de desespero completo. "O que você quer de mim?" Carlos perguntou, ainda no chão, agora tremendo. "Eu não fiz nada." O homem hesitou por um segundo. A tensão era palpável. O tempo pareceu parar. Então os olhos do homem se suavizaram, mas o desespero ainda era evidente. "Você não entende", ele berrou. "A verdade precisa ser revelada." Mais pessoas começaram a se aglomerar. Alguém conseguiu acionar as sirenes da polícia, mas o som ainda estava longe. Eduardo olhou para a mulher, a mãe de Carlos, que agora se aproximava, o rosto pálido. "O que você fez?" ela exigiu, enquanto a fumaça envolvia todos como uma névoa opressora. "Eu fiz o que tinha que ser feito", o homem respondeu, quase em um sussurro, enquanto novamente apontava a arma. Nesse instante, um tiro ecoou, mas não era de uma arma. Era um barulho seco e rápido, seguido de gritos e pânico. A mulher ao lado de Carlos, que antes parecia tão agressiva, tropeçou e desabou. Mas não foi apenas o impacto do chão. Eduardo percebeu que um monte de papel estava espalhado ao redor dela. Papéis que voaram com o vento, revelando documentos que pareciam antigos. Aquilo chamou a atenção de todos. A multidão parou por um breve momento, os olhares fixos no chão. Carlos, ainda confuso, começou a olhar os papéis que agora estavam se desintegrando. Ele se agachou para pegar um. Ao abrir, seu rosto se contorceu em horror. "Não, não pode ser." Ele sussurrou, as palavras quase imperceptíveis, mas a dor em sua voz era clara como o dia. "Carlos, o que é isso?" perguntou Eduardo, se agachando ao lado dele. As mãos de Carlos tremiam. "Esses documentos, eles falam sobre mim, sobre a nossa família. Eles não são apenas documentos, eles são provas." A polícia finalmente chegou, e as sirenes ecoaram mais altas. O homem de terno estava completamente fora de si, a expressão dele se tornando cada vez mais obscura. "Você não pode deixar que isso te controle. Não deixe." E assim a verdade estava prestes a estourar. Carlos olhou profundamente nos olhos de seu verdadeiro pai e gritou, sua voz agora forte e clara: "Você não é meu pai.
A verdade sobre o que aconteceu com a nossa mãe está prestes a vir à tona. As palavras ressoaram, ecoando por todo o parque. O clima mudou. A pressão aumentou. O passado começava a aparecer em cenas de imagens incandescentes. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que mais Carlos estava prestes a dizer que poderia mudar tudo novamente? As opiniões da multidão, as vozes, tudo estava pronto para uma explosão. O que era real? O que mais estava escondido sob essas camadas de informações? Naquele momento, tudo se revirou. A urgência pairava no ar. O que mais estava por vir? A verdade começava a emergir como um eco de gritos no fundo, deixando todos prontos para enfrentar o que vinha a seguir. O futuro deles parecia mais incerto do que nunca. As sombras, agora mais escuras. A revelação aguardava. O tumulto no parque era palpável. As sirenes das ambulâncias ao fundo se mesclavam aos gritos, enquanto Eduardo, com o coração acelerado, se posicionava entre Carlos e o homem armado. "Não atire, por favor!" Sua voz soou firme, mas com um tremor inconfundível. Carlos, no chão, olhava para o homem com uma mistura de dor e raiva. A revelação golpeara seu coração como um punhal. O homem, com os olhos brilhando de desespero, hesitou. A verdade precisa ser revelada. A verdade sobre sua mãe. Ele gritou, a frustração transbordando. O mundo parecia ficar em câmera lenta. Eduardo percebeu que a situação não era apenas sobre Carlos, mas sobre muitos segredos que estavam prontos para emergir das sombras. "Carlos, nós vamos descobrir a verdade juntos", Eduardo falou, olhando diretamente nos olhos do irmão. Mas Carlos pôs a mão no rosto, lágrimas escorrendo. "Como posso confiar em você? Como posso confiar em alguém que tem um pai assim?" Seu corpo começou a tremer. Maria, a mãe de Carlos, estava agora mais agitada, e a tensão era palpável. "Não, você não pode ser o pai dele." "Uau! Vai!" Era a multidão, em um profundo silêncio, estava dividida. Quase todos tinham algo a dizer, e as opiniões se misturavam entre murmúrios de apoio e reprovação. Então, alguém da multidão gritou. Apesar de tudo, o levantamento foi simbólico. E Só abriu do carro, em chamas. Mais uma vez, cortando o silêncio e atraindo todos os olhares, uma figura emergiu. Era um policial, armado, mas com uma voz calma. "Todos, afastem-se. Vamos resolver isso", disse, como que para tentar restaurar a ordem. Mas a tensão ainda pairava como uma nuvem negra. O homem com a arma parecia prestes a entrar em colapso, seus olhos fixos no chão. "Você precisa saber, Carlos, sobre quem foi sua mãe." O homem começou, mas o policial interrompeu, aproximando-se dele. "Eu preciso que você coloque a arma no chão agora", ordenou com firmeza. E o homem hesitou, a luta entre os sentimentos o consumindo. Carlos olhou para Eduardo com determinação. "Se você realmente é meu irmão, como você pode deixar tudo isso acontecer?" Seu olhar atravessou Eduardo, e Eduardo sentiu o peso da responsabilidade. Seria ele capaz de ser um irmão de verdade? Ajudá-lo a desvendar os mistérios que os amarraram por tanto tempo? Em um movimento rápido, o homem com a arma deixou cair o objeto,
e o som do impacto no chão ecoou como um sinal de alívio. Eu só queria proteger você. A verdade não deve machucar ninguém. A vida é uma teia de segredos. Ele murmurou, e suas palavras flutuaram no ar. O policial então deu um passo à frente. Agora precisamos de todos calmos. Carlos, vem aqui para mais perto de mim. Ele se virou lentamente em direção à multidão, que assistia com a respiração suspensa. A verdade pode ser dolorosa, mas é necessário enfrentá-la. Enquanto a tensão começava a desvanecer, Eduardo percebeu que a vida de Carlos, seu próprio futuro e o que ele havia considerado real estavam em um ponto de virada. Mas por mais que tentasse entender, a vida nunca ofereceu certeza. Havia ainda tanto a resolver. A multidão murmurava, saltando entre pena e espera. Todos esperavam ansiosos para saber como a história terminaria. Carlos, com olhar fixo, precisava de respostas. E assim, em meio a lágrimas e suspiros, o que viria a seguir poderia mudar tudo. E quando parecia que a tempestade estava finalmente acalmando, uma nova pergunta pairou no ar. O quanto daquela verdade ainda estava escondida? O que mais eles teriam que enfrentar, juntos ou separados? O futuro ainda era um mistério. Ei, não saia ainda. Antes de ir, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos construir essa comunidade incrível.